começando o Ana Maria Hatz em Família, dessa sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Gente, eu não sei nem como começar, nem como desenvolver esse programa. O que falar que não seja a respeito dessa catástrofe terrível que se abateu sobre nós? O que aconteceu nesse dia 15, quer dizer, terça-feira passada, com um índice pluviométrico de 260 milímetros em 6 horas aqui na cidade, e que, segundo os meteorologistas, foi o maior índice pluviométrico em 32 anos, desde que se começou a medir esse índice, atingindo aqui Petrópolis, e que deixou e que está deixando ainda esses resultados dantescos e terríveis, não me faz muita condição de nada, nem de fazer um programa com outro assunto que não seja esse, e muito menos fazer um programa com este assunto, mostrando aqui, nesse momento, aquilo que os meios de comunicação televisivos e de informática, de redes sociais, têm mostrado diuturnamente, incessantemente, e comentado até a raiz de todas as coisas e todos os atos. Esse programa é um programa simples, doméstico, sem muitos recursos técnicos e sem muito recurso meu emocional, né? Que subsiste desde que a pandemia começou e que o isolamento social foi preconizado pelas autoridades sanitárias, pela boa vontade e o desvelo e a dedicação e a competência da Monique e da Renata Flora. Nós não temos como mostrar para vocês aqui o que está acontecendo nas ruas, nem nos morros, nem os desbarrancamentos, nada disso, que também seria lugar comum, porque já estão sendo mais do que veiculados por todos os outros meios de comunicação. Então, fica aqui o quê? Eu mostrar para vocês um pouco daquilo que está me arrasando, está me preenchendo de tristeza e de revolta, e que eu não sei nem se eu vou conseguir dizer para vocês com todas as letras e com todas as palavras que eu gostaria, mas que me faz lembrar de uma forma muito insistente a tragédia que se abateu sobre nós no dia 5 de janeiro de 2011, ali no Vale do Cuiabá, e que atingiu também Teresópolis e Friburgo, e que era considerado pelas autoridades a maior tragédia de chuvas, né, de temporais que tinha atingido essa região serrana. Nós tivemos 918 mortos naquela ocasião e muitos desabrigados que até hoje a gente não sabe como abrigar e continuam sem casa. Mas outra tragédia, que para mim fala de maneira muito íntima e muito pessoal, foi a chuva que caiu em Petrópolis há 34 anos atrás, em 1988. O Paulo Hatz, meu marido, era prefeito, eu era deputada federal, nós estávamos ali no Palácio Amarelo, que hoje é a Câmara dos Vereadores, recebendo Tarcísio Meira e a Glória Menezes, que vieram a Petrópolis para combinar a execução de um documentário mostrando as belezas da cidade. Uma palestra amena, agradabilíssima, no gabinete do prefeito, de repente começou a chover.
nada de novo. Mas a chuva, uma chuva de verão normal, em pouquíssimos momentos se transformou num temporal desesperador. E quando nós olhamos pela janela, a Praça da Águia estava inteiramente submersa. E aí começou um desespero na cidade, para nós nos depararmos e acudirmos, enquanto autoridades, com esse desespero que a gente está vendo hoje. 1.000 pessoas ficaram desabrigadas naquela época. Eu me lembro, 134 faleceram. Hoje nós já temos mais de 105 falecimentos, mais de 30 pessoas que ainda não foram reconhecidas, e não sabemos ainda quantas pessoas estão desaparecidas, mais de 100. Quer dizer, o desastre de hoje ainda conseguiu ser muito maior do que o de 2011 e o de 2008 e o de 1988. Naquela época, eu me lembro, eu fui correndo para Brasília, pedi ao presidente da República naquela época, Ulisses Guimarães, que também era o presidente do Congresso Nacional e que estava no exercício da presidência porque o presidente estava afastado por um motivo de viagem, que viesse a Petrópolis. E ele imediatamente, até porque era muito amigo do Paulo, os dois eram do MDB de origem, né? o MDB histórico e da ala da renovação democrática daquela época, do MDB, ele prontamente atendeu Paulo e veio, eu vim com ele num helicóptero do Rio para cá, e de avião até o Rio, e nós viemos sobrevoar a cidade, e ele desceu e veio a pé visitar todos os lugares e que estavam tendo problemas. Eu me lembro que aqui o Morém, lugar onde eu moro atualmente, e que hoje foi uma bolha, de terça-feira para cá, uma bolha de tranquilidade, de paz e de segurança. Nada aconteceu aqui, espero que não aconteça ainda, porque estão dizendo que a chuva vai continuar, mas espero que não aconteça. Naquela época, o Morém acabou. Não eram habitações só de baixa renda, habitações nas encostas, eram habitações de pessoas com recursos financeiros, casas sólidas, bem construídas, grandes, que desabaram, viraram pó, viraram um amontoado de pedra sobre pedra. Foi uma tragédia inominável. Eu não consigo me lembrar, nem voltar aquelas imagens que ficaram no meu inconsciente, no meu consciente, e que voltam todas as vezes que chove aqui em Petrópolis. E que agora, então, com essa tragédia inominável, voltaram com força total. Eu não tenho mais nada para falar sobre isso que está acontecendo. Espero que daqui a uma semana, 2 semanas, a gente possa fazer um programa, não falando do que aconteceu, mas falando do outro dia, do dia seguinte dessa chuva, do dia seguinte onde as pessoas estão conseguindo se reestruturar, se refazer a cidade e remontar tudo aquilo que de um momento para outro nos foi perdido tragicamente. Eu só tenho palavras de agradecimento a todos aqueles que estão contribuindo e ligando, demonstrando a sua solidariedade, o seu interesse, a sua disponibilidade com recursos financeiros e recursos materiais de todas as partes do estado do Rio de Janeiro, dos outros municípios, dos outros estados, que incessantemente estão montando pontos de apoio, de recolhimento de donativos e mandando aqui para a cidade. Esse é o meu agradecimento profundo, porque eu sei que, nesse momento, é o que salva muitas vidas e muitas
pessoas de morrerem sem nada. A minha solidariedade a todos aqueles que perderam parentes, pessoas próximas, amigos, conhecidos, bens materiais, um teto, uma casa, tudo. A minha tristeza com o estado calamitoso que ficou a cidade. A cidade acabou, né, gente? Parecia um bombardeio. Nunca tinha visto uma situação tão dantesca e tão distribuída, porque em 1988, a gente não tinha essa visão real da extensão da tragédia no momento em que ela aconteceu, porque a gente viu que estava na frente da gente quando o nosso olhar batia. Hoje, com a internet, a gente tem uma visão real de toda a tragédia e toda a extensão da tragédia em todos os recantos e morros e localidades onde a gente está e onde a gente não está presencialmente. Minha preocupação com os desabrigados. Os desabrigados que muitas vezes não conseguem nunca mais um abrigo dado pelo governo. Eu me lembro que há 2 anos atrás nós conseguimos dar uma casa a uma senhora, há 2 anos, no governo ainda do Bernardo Rossi, a uma senhora que em 1988 perdeu a sua residência. Isso são 34 anos atrás, quer dizer, eram 32 anos atrás, há 2 anos atrás. Então, esses desabrigados entram para aquela lista de espera, de condições, de uma lista que é uma lista de procrastinação que, muitas vezes, pela burocracia, não tem nunca o seu fim. Minha preocupação com os desassistidos, que às vezes perderam a casa, o emprego, a família e a possibilidade de ter um recurso para recomeçar. E minha revolta, gente, como pessoa humana, com o que a gente está fazendo com essa mãe terra, com a nossa falta de cuidado com esse planeta, com essa nossa falta de atendimento aos apelos dos técnicos, daqueles cientistas que trabalham com essa questão do meio ambiente e que incessantemente vêm dizendo cuidado com o meio ambiente, porque aquecimento global vai nos levar a destruir esse planeta. E o que nós estamos vendo é que esse novo normal, que a gente fala tanto agora, esse termo depois da pandemia, está se tornando essas chuvas, esses rios cada vez mais adensados e volumosos, invadindo as cidades e transbordando toda a sua água e causando um transbordamento de tristezas e de perdas inomináveis. Como é que a gente vai sair dessa, gente? Como é que a gente vai se deter e pensar um pouquinho que a gente tem uma responsabilidade solidária por tudo isso que está acontecendo, enquanto pessoa, enquanto irmão, enquanto igual. E a gente tem, enquanto cidadã e cidadão, a responsabilidade de saber escolher os nossos governantes. Não é possível que neste ano, parece um chamamento, neste ano que nós vamos ter eleições, a gente não pare e pense em quem a gente vai dar essa procuração de confiança, em quem a gente vai votar, quem será responsável pela nossa confiança de querer amanhã fazer todo o possível como governante ou como parlamentar que faz as leis para que a gente tenha momentos de mais segurança, mais atenção,
menos negociatas políticas e propagandas e projetos individualistas ou partidários que afastam essas pessoas que têm autoridade de governar os nossos destinos e os destinos do país, que afastam essas pessoas daquilo que deveria ser o seu dever de Estado, a sua responsabilidade e o seu compromisso, que é o bem comum, o melhor para todos nós. Então, gente, eu acho que eu termino essas minhas palavras, esperando que nada mais de ruim aconteça ainda por esses dias que estão por vir, e que a gente consiga não perder a fé, não perder a esperança, não perder a coragem de recomeçar, de reconstruir, de fazer, de viver, no meio dessa incerteza e no meio dessa grande tristeza. Até já. Vou ler para vocês uma coisa que caiu na minha mão aqui sobre a tragédia de Petrópolis. É do padre G.G. Natalino. E são palavras e, assim, vamos dizer assim, reflexões dele sobre o que aconteceu aqui na tragédia e que são, vamos dizer assim, independente de qualquer religião, servem para todos nós. Uma imagem que eu acho que quase todas as pessoas viram, de uma mãe no Morro da Oficina, cavando, 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 cavando. Era a desolação e a persistência em pessoa em busca da sua filha ou do seu filho. Então, ele escreveu assim: a mãe e a enxada. Entre tantas cenas angustiantes e assombrosas da tragédia que assola o município de Petrópolis, destaco a imagem da mãe, que com uma enxada escava corajosa e desesperadamente os escombros à procura da filha soterrada. Creio que essa terrível e inesquecível cena traduz no poder arquivelho da imagem o terror de uma população inteira, o terror humano em grau extremo. Entre a mãe e a filha soterrada, uma enxada desesperada se faz confissão de uma terrível busca, símbolo do vínculo ancestral mãe-filha, sacramento do desesperado amor que desce à mansão dos mortos. É a reedição da cena arquetípica de Maria aos pés da cruz, de Deméter à procura de Perséfone, de Iemanjá ante as chagas abertas de Omolu, Obaluaê. É a cena em face da qual as palavras humanas emudecem. É desespero e horror a produzir a céu aberto terror e tremor. A enxada tocou no coração do mundo. É ferida aberta, cratera no corpo mulher continente. É buraco no tamanho de Deus no ventre. E, de repente, não mais que de repente, a desesperada enxada faz-se confissão materna de aflição e dor. Choram as Iabás. Salve Regina, Mater Misericórdia. Salubá Nanã, silêncio, silêncio. Aí ele termina assim: ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, levo o vulto teu
que saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Chico Buarque. Vamos orar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender